Bom, vamos começar mais uma sequência aqui de assuntos, né? Agora nós vamos entrar em Cristologia, tá? Vamos começar sobre a natureza de Cristo. Bom, Jesus Cristo, para entendermos sobre a natureza de Cristo, nós temos que entender o seguinte. Jesus Cristo, ele é pré-existente. Cristo, o Messias, né? Ele é pré-existente. Em que sentido? Ele é Deus. Como assim Deus? Lógico que ele é Deus. Se você for pegar João capítulo 1, versículo 1, que eu vou abrir aqui para vocês, lá diz o seguinte, lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo aqui está se referindo a Jesus Cristo, mas no sentido Cristo divino, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, não só ele era no princípio e estava, mas ele era Deus. Então, aqui está afirmando o quê? Que Deus, no sentido da segunda pessoa da Trindade aqui, né, o Messias, o Cristo, ele estava no princípio, estava com Deus e ele era Deus. Então, aqui nesse texto de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está afirmando categoricamente que o Logos, ele é pré-existente, ele é Deus. Então o que acontece? Esse Logos, né, ele sai no sentido da Trindade. A Trindade, o que é a Trindade? Como nós já tivemos essa aula, a Trindade é uma única essência, uma única natureza, uma única substância. Mas a segunda pessoa da Trindade, né, o Filho de Deus, vamos dizer assim, que é da mesma essência da Trindade, mesma substância, mesma natureza, a segunda pessoa da Trindade, ela, que é pré-existente, ela vem, o Logos, né, ela vem e se encarna através do poder sobrenatural do Espírito Santo agindo, se encarna na pessoa de Jesus, lá no ventre de Maria, Jesus Cristo, homem, que foi concebido através do ventre de Maria de uma forma sobrenatural do poder de Deus através do Espírito Santo. Então, aí o que acontece? Jesus Cristo, humano, ele era divino, porque o Logos estava nele, tá? Veja bem, vamos pegar algumas referências bíblicas. João capítulo 10, versículo 30 diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Olha só, Jesus Cristo falando dele mesmo. Eu, Jesus Cristo, eu e o Pai, Deus Todo-Poderoso, somos um. Esse um significa o quê? Mesma substância, mesma natureza, mesma essência. Mesma substância, natureza ou essência, dentro do grego, a palavra grega usada é homousias. Esse termo grego, homousia, significa mesma substância. Do Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma substância. Então, lá em João capítulo 10, versículo 33, está afirmando que, nesse sentido, que Jesus Cristo aqui, ele é divino, porque ele é um com o Pai. Outra referência bíblica em relação à natureza divina de Cristo, está lá em João capítulo 1, versículo 1, que eu acabei de ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui significa Cristo, tá? Cristo era o Verbo. Interessante que a divindade de Cristo, ela veio ao mundo para que ela pudesse, através do ventre de Maria, de uma maneira sobrenatural, esse Verbo Logos veio para que o menino Jesus nascesse, o menino Jesus homem. Porque até então, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a promessa, o Messias, nós tínhamos Cristo, né? Que era a promessa lá no Antigo Testamento, através da revelação de Deus para o povo de Israel, de que o menino Jesus, no futuro,
iria nascer através de uma virgem, está lá no livro de Isaías, no livro dos profetas. E o que acontece? Imagina só, a Trindade, aí, mesma substância, essência e natureza, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o Logos, o Verbo, a palavra, né? Porque a palavra verbo em grego é Logos, né? O que acontece? Ele sai da Trindade, no sentido figurativo, só para vocês entenderem, ele sai da Trindade e ele vai lá no ventre de Maria para ter uma união que nós chamamos dentro da teologia de união hipostática, ou seja, vai ter uma união com o menino Jesus, que está sendo concebido no ventre de Maria. Porque até então nós temos Cristo, o Messias, e a partir do momento que Cristo, o Messias, ele tem uma união hipostática, ou a natureza divina do Logos se junta com a natureza humana, que é Jesus, nós temos a união hipostática das duas naturezas, a natureza divina, o Logos, com a natureza humana, Jesus. Eu quero continuar esse assunto ainda, mas antes eu tenho que falar agora da natureza humana para vocês entenderem o que eu vou falar no final. Vamos para a natureza humana de Jesus Cristo. Veja bem, texto bíblico de João, capítulo 19, versículo 28, diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Por que ele disse tenho sede? Porque ele era humano. Entendeu? Jesus falou tenho sede. Por quê? Porque ele era humano. Quando a Bíblia fala que Jesus chorou, ele é humano. Quando a Bíblia fala que Jesus teve fome, ele é humano. Quando a Bíblia fala que Jesus estava cansado, é humano. Quando fala que Jesus teve sede, igual essa passagem, ele é humano. Então, Jesus Cristo humano. Vamos ler outra passagem aqui. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, homem, teve fome. Tenta entender aonde eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte: Jesus Cristo, enquanto ele esteve na terra, durante os seus 33 anos aqui conosco na terra, ele era de natureza divina e também era de natureza humana. Então, a pessoa de Cristo era uma só que tinha duas naturezas envolvidas na pessoa de Cristo: a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas estavam juntas, era uma união hipostática, dentro da única pessoa de Jesus Cristo. Olha só que interessante, antes de Jesus nascer, ele era apenas o Messias, o prometido, o pré-existente, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, de natureza divina. Ele era apenas Cristo. A partir do momento que ocorre a encarnação, e através da encarnação o nascimento de Cristo, ele passa a ser Jesus Cristo, porque o nome Jesus é um nome humano. O nome Jesus é um nome humano, tá? Yeshua, Jesus, tá? E aí o que acontece? Esse Jesus, ele é humano. Então veja bem, Jesus Cristo, ele tinha uma natureza infinita e totalmente ligado com a parte da Trindade, que é o Jesus Cristo divino. Mas ele também tinha uma natureza finita, diretamente ligado a nós, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo tinha uma natureza transcendente, que era o Jesus Cristo divino, através do Logos, mas ele também tinha uma imanência, que era o Jesus Cristo homem, aqui na terra. E o que acontece? Durante a história da igreja, nós tivemos várias seitas, várias facções, várias doutrinas heréticas que tentaram combater o quê? Essa questão da humanidade e da divindade em uma única pessoa, tá?
Porque Jesus Cristo, ele era uma única pessoa que tinha duas naturezas em si, a natureza divina e a natureza humana. Então, quais são essas questões heréticas que começou a surgir lá no final do século I, no século II, século III e no século IV? E aí, até hoje existem algumas seitas, até mesmo pessoas que são até mesmo da igreja, mas não acreditam, né, na questão da humanidade e divindade de Cristo, ainda tem dúvidas. Quais são essas heresias que ocorreram na história? A primeira é os ebionitas. Os ebionitas eram uma seita judaizante, comum lá no século I e também no século II, e eles afirmavam o seguinte, que Jesus Cristo, ele não era divino, que Jesus Cristo, ele era apenas humano, que ele teve uma concepção natural de Maria com José, teve um nascimento natural e não um nascimento sobrenatural, e sim um nascimento natural, foi um homem virtuoso aqui na terra, foi um homem santificado aqui na terra, certo? E Deus capacitou ele para que ele pudesse ter uma santificação plena aqui na terra e que ele pudesse ser exemplo para toda a humanidade. Então ele tinha apenas uma natureza humana, ele não tinha uma natureza divina. Isso para os ebionitas, tá? Outras heresias durante a história foram também os gnósticos. Os gnósticos, o que eles ensinavam? Os gnósticos ensinavam o seguinte: o que acontece? Jesus Cristo, homem, humano, certo? Esse Jesus Cristo humano, homem, ele não podia, a parte humana, ter ligação com a parte divina, porque a parte humana, na visão deles, era do pecado, porque tinha ligação com nós, seres humanos, que somos pecadores. Então Jesus Cristo não podia ter ligação com a humanidade. Então eles negavam a humanidade de Cristo. Eles falavam que Cristo era apenas divino, tá? E não humano. Então o Cristo que estava aqui na terra era apenas divino e transparecia ser humano, mas ele não era humano, era apenas divino. Por quê? Porque para os gnósticos, Jesus Cristo humano, Deus ia ter o pecado em si, porque a carne, a matéria, o que é palpável, visível, o homem, o humano, Jesus Cristo humano, ele seria um pecador, e para os gnósticos era impossível que Cristo tivesse pecado em si. Então ele era apenas divino, ele não era humano. Então eles negaram o quê? Eles negaram a humanidade de Cristo. Veja bem, os ebionitas negavam o quê? Eles negavam a divindade de Cristo. Eles falavam que Cristo era um homem normal, humano, que foi um homem virtuoso e santificado e que serviu de exemplo à humanidade. Já os gnósticos, o que eles falam? Eles falam que Jesus Cristo, ele era apenas divino e não humano, porque Deus não podia adquirir a substância humana, a matéria humana, porque a carne, ela é pecadora. Então, Deus, ele era apenas divino e era no sentido divindade, natureza divina de Cristo. Nós tivemos também outras facções, outras heresias durante a história. Por exemplo, os arianos, o arianismo, o que eles afirmavam? Que Jesus Cristo, ele era inferior ao Pai, tá? Então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo e tudo mais, né? Foi concebido de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo e tudo mais, mas ele não era Deus no sentido de incriado. Ele apenas era um ser criado, tá? Era um filho de Deus e não no sentido de ser da mesma essência, da mesma natureza e da mesma substância de Deus. Então, para os arianos, né, ele era apenas um ser criado, tá, que Deus criou, e aí não tem a mesma essência, tá? A essência pode até ser aparente, mas não é igual. O que acontece? Para os arianos, nós temos uma homoiousia. Homoiousia. É aparente, mas não é igual a Deus.
Para a crença ortodoxa cristã, é homoousia, sem o i. Deus e Cristo é um só, a Trindade é a mesma essência. Então o que acontece? Quem segue a visão ariana hoje são os testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles são uma visão ariana, tá? Então, os ebionitas, que negavam a natureza divina de Cristo, os gnósticos, que negavam a natureza humana de Cristo, os arianos, que falavam que Jesus ele não era da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância de Deus, mas era um ser criado, inferior ao Deus. Então, para eles tem o Deus Pai e o Deus Filho, ele é inferior ao Deus Pai, não é do mesmo nível. Este é o ensino ariano. Nós tivemos também os eutiquianos. O que são os eutiquianos? Os eutiquianos ensinavam o seguinte: Jesus Cristo veio de uma forma sobrenatural, foi concebido pelo Espírito Santo através do ventre da Virgem Maria, e aí Jesus Cristo esteve aqui conosco, aqui na terra e tudo mais, tinha a natureza humana em si, tinha a natureza divina, só que a natureza divina, com o passar do tempo, foi tomando a natureza humana, foi envolvendo a natureza humana, até que Cristo passou a ser apenas divino, e na sua ressurreição ele era apenas divino. Então eles negam as duas naturezas de Cristo, no sentido em uma única pessoa, porque para eles a natureza divina se acoplou, tomou conta da natureza humana, e no fim das contas Cristo ressuscitou apenas com a natureza divina. Isso é o ensino dos eutiquianos, certo? Tem também os nestorianos. O que os nestorianos ensinam? Os nestorianos ensinam o seguinte: Jesus Cristo tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, tá? Então, para os nestorianos, a natureza humana fica de um lado, a natureza divina fica do outro lado. Então, não existe uma ligação para os nestorianos entre a natureza humana e a natureza divina, tá? Nós sabemos que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, tá? E essas duas naturezas, elas fazem parte de uma única pessoa, e não de duas pessoas. Para os nestorianos, nós temos Cristo com as duas naturezas também, mas a natureza humana está aqui, a natureza divina está ali. Não existe vamos dizer assim, uma ligação entre as duas naturezas. Então isso é o ensino dos nestorianos, né, dentro da igreja. Existem outras visões, né? Lógico que nos livros de teologia sistemática, inclusive no meu livro de teologia sistemática, tem tudo bem explicadinho, detalhe por detalhe, todos os pontos de vista, com citações da Bíblia, com explicações, inclusive explicações de notas de rodapé e tudo mais. Aqui no vídeo eu estou fazendo apenas um resumo, né? Resumindo, um resumo do resumo, vamos dizer assim, para vocês terem um conhecimento. É lógico que se quiserem se aprofundar, vão ter que pegar um livro de teologia sistemática, que tem o meu, de outros autores conhecidos também, para se aprofundar nesse assunto, né? Bom, então isso tem a ver com o assunto da natureza de Cristo, a natureza divina de Cristo, a natureza humana de Cristo, lembrando que Jesus Cristo era uma única pessoa que tinha dentro de si duas naturezas, a divina e a humana, e uma única pessoa. E, obviamente, durante a história da igreja ocorreram heresias, que foram essas que eu citei para vocês aí. Beleza? Até a próxima aula, então. Um abraço. Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de teologia sistemática. A aula passada entramos sobre a divindade e a humanidade de Cristo, cristologia, né? E agora vamos falar dentro da cristologia a impecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo não teve pecado. Vamos lá então. Bom, antes de entrarmos, nós temos que entender uma coisa. Eu falei na aula anterior sobre o nestoriano. O nestoriano, eles falam que não existe uma união entre a divindade, a natureza divina de Cristo
e a natureza humana de Cristo, porque para eles a natureza humana ela age de uma forma moral somente em si, e a natureza divina de Cristo apenas no sentido da vontade moral também age em si, não existe uma ligação, tá? Então o que acontece? Dentro do tema de hoje, de agora, a impecabilidade de Cristo, o que acontece? Nós sabemos que Cristo não teve pecado, ele não teve pecado nem no sentido humano e obviamente nem no sentido divino. Então, os textos que eu vou citar aqui agora já vai derrubar por terra a tese dos nestorianos, lá do século 3, 4, porque Cristo, essa união hipostática do divino com o humano, né? O divino é infinito, o humano é finito, né? Porque o humano ele foi criado, é finito, Jesus foi criado, finito, e o divino Logos é pré-existente, é infinito, mas dentro de uma única pessoa nós tivemos a natureza humana e divina, em Jesus Cristo. Então, e essa pessoa de Cristo, com duas naturezas, né, humana e divina, dentro da mesma pessoa, ele não conheceu o pecado. Então, eu quero começar com algumas passagens da Bíblia. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, está se referindo a Cristo, aqui em 2 Coríntios. Quando fala que ele o fez pecado por nós, não é que ele se tornou pecador, é que ele pegou o pecado da humanidade e colocou todo o pecado na humanidade nele, lá na cruz, para que ele pudesse, através dele, Cristo, sem pecado, justificasse nós diante de Deus, né? Então, um sem pecado, sem mácula, teria que morrer na cruz por nós pecadores. Era a única forma de nós sermos considerados diante de Deus justos, através da morte de alguém que não conheceu o pecado. Isso se chama justificação, que nós vamos ter esse tema lá na frente. Só estou adiantando algumas coisas para entrar na aula da impecabilidade de Cristo. Outra passagem da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha só, além de falar que não cometeu pecado, ele ainda afirma algo a mais: nem dolo algum se achou em sua boca. Então não teve uma frase, não teve uma crítica, não teve assim nada de errado que saiu da boca de Cristo. Eu falo mais ainda, quando fala que não conheceu o pecado, é no sentido físico e espiritual, é no sentido de atos, ação, e também no sentido de pensamentos, vontade, ou seja, em todos os sentidos, no consciente, no subconsciente e no inconsciente, Cristo não conheceu o pecado, não conheceu o pecado em nenhum momento. Nós temos duas teorias sobre a questão da impecabilidade em Cristo. Primeira teoria se chama pecabilidade de Cristo. Segunda teoria se chama impecabilidade de Cristo. Vamos estudar agora as duas teorias. A primeira teoria recebe o título de pecabilidade de Cristo. O que é pecabilidade de Cristo? Os teólogos que enfatizam a pecabilidade de Cristo é aqueles que falam o seguinte: Jesus Cristo não teve pecado, mas podia pecar. Então eles falam o seguinte, lá por exemplo, o período em que Jesus Cristo esteve na terra durante 3 anos e meio, tá? E durante 33 anos, aliás, e esteve durante 3 anos e meio pregando o Evangelho. Então, durante os 33 anos que ele esteve aqui conosco, aqui na terra, ele foi tentado, mas não pecou. A Bíblia fala, por exemplo, durante seu ministério de 3 anos e meio, fala lá nos Evangelhos que ele foi para o deserto e ficou durante 40 dias e durante 40 noites, e por 3 vezes Satanás tentou Cristo no deserto. Então, os que defendem a teoria da pecabilidade de Cristo falam que Cristo podia pecar sim, mas ele não pecou. Então, ele foi tentado em todas as coisas, podia pecar, mas não pecou. Então, dentro da teoria da pecabilidade de Cristo, o que acontece?
Olha só, Adão e Eva, antes do pecado, eles podiam pecar e pecaram. Jesus Cristo, ele podia pecar também, mas não pecou. Isso se chama teoria da pecabilidade de Cristo. Mas nós temos agora a segunda teoria, teoria da impecabilidade de Cristo. Olha só, primeira teoria, pecabilidade de Cristo. Podia pecar e não pecou. Segunda teoria, impecabilidade de Cristo. O que é impecabilidade de Cristo? Eles afirmam que Jesus Cristo, durante os seus 33 anos em que esteve aqui conosco, durante os seus 3 anos e meio que ele fez o seu ministério aqui na terra, ele não conheceu o pecado e ele era incapaz de pecar. Ou seja, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, por 3 vezes, né? Os evangelhos citam isso. Mas ele era incapaz de pecar, ou seja, ele não podia pecar, porque essa teoria fala que ele era incapaz de pecar. Então o que acontece? De novo, vamos voltar lá em Adão e Eva. Adão e Eva, quando Deus fez Adão e Eva, eles não tinham pecado. Só que Adão e Eva não eram incapazes de pecar, tanto é que pecaram. Jesus Cristo, ele, nessa teoria, ele foi tentado, mas ele era incapaz de pecar. Então, qual que é a diferença das duas teorias? Primeira teoria, Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. Ele podia pecar, mas ele não pecou. Segunda teoria, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas ele era incapaz de pecar, né? A primeira teoria fala que ele não pecou, mas podia pecar. A segunda teoria fala que ele não pecou e era incapaz de pecar. Então, se nós formos comparar o primeiro Adão, que é Adão com Eva, vamos falar Adão, primeiro Adão, lá no Éden, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, conforme o livro de Romanos, o primeiro Adão não tinha a teoria da impecabilidade. Por quê? Porque ele pecou, tá? Jesus Cristo tem a teoria da impecabilidade. Por quê? Porque ele não pecou e ele era incapaz de pecar. Mas ele também tem a teoria da pecabilidade e também não pecou. Então acontece, se você for comparar com Adão e Eva no jardim do Éden, Adão e Eva, ele podia pecar, mas ele não era incapaz de pecar. Ele podia pecar, tanto é que ele pecou, mas ele também podia não ter pecado. Mas ele não era incapaz de pecar. Por que Adão e Eva, ele não era incapaz de pecar? Porque Adão e Eva não era Deus. Adão e Eva não tinha natureza divina. Adão e Eva não teve o Logos. Adão e Eva teve uma formação sobrenatural da parte de Deus, certo? Mas ele podia pecar e podia também não pecar, mas ele não tinha o tal do incapaz de pecar. Ele tinha duas escolhas, ou eu peco desobedecendo a Deus, ou eu não peco. Isso no caso de Adão. Mas ele optou pelo pecar. Mas ele também tinha outra opção de não pecar. É o livre-arbítrio que Deus deu a Adão. Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, ele tinha a opção de pecar e não pecou. E tinha também a opção de pecar, mas ele era incapaz de pecar. Por que Jesus Cristo era incapaz de pecar? Porque Jesus Cristo, ele era divino, natureza divino. O Logos se encarnou. Então o divino pré-existente, o Deus, se encarnou em Jesus Cristo homem. Então, ele tem a teoria do incapaz de pecar, porque ele era o divino. Adão e Eva não eram divino, então ele tinha duas opções, ou podia pecar ou não pecar, e ele pecou. Cristo não, ele podia pecar e não pecou, e ele era incapaz de pecar e também não pecou. Então, eu sei que é um assunto meio complicado no sentido de entender o fraseado, de entender a dinâmica da aula que eu estou passando aqui para vocês, que às vezes se confunde, né? Mas eu estou fazendo uma comparação da opção de Adão e Eva em pecar e da opção de Jesus pecar, tá? Adão e Eva, humano, podia pecar e pecou. Jesus Cristo, divino,
junto com a humanidade, ele era incapaz de pecar. Então, resumindo, para concluirmos essa aula, Adão pecou porque ele podia pecar como ele podia não pecar. Jesus Cristo não pecou porque ele era incapaz de pecar e também porque ele não podia pecar. Então, essa é a diferença de Adão e Eva para nós. E um detalhe também, por que a Bíblia fala que Jesus Cristo não conheceu o pecado? Porque ele foi concebido de uma maneira sobrenatural através da encarnação do poder do Espírito Santo. Então, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós já nascemos com pecado, tá? Já nascemos com pecado, mas Cristo não. Cristo ele veio diretamente do Logos, é a segunda pessoa da Trindade, através do Logos, do Verbo, se transformou em Jesus, né? Tendo a natureza humana e dividida em uma única pessoa. Então, Cristo, independente da teoria, se podia pecar e não pecou, ou era incapaz de pecar, ele não pecou. Então, Jesus Cristo não conheceu o pecado. Eu só quero terminar essa aula lendo aqui para vocês uma passagem aqui da Bíblia, tá? Olha só, vamos ler aqui, essa passagem aqui de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, né, tentado em todas as coisas. Olha só, tentado em todas as coisas. Ele fala em todas as coisas. Ele não fala tentado em algumas coisas, em poucas coisas, ou em algum ramo da vida, não. Ele fala tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, olha só, semelhança do homem, ele foi tentado à nossa semelhança, o nosso sofrimento, mas sem pecado. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 15, quero terminar essa aula com esse versículo, que é a prova definitiva de Jesus Cristo. Ele foi tentado em todas as coisas, sofreu, ficou angustiado, né? Ele passou por momentos difíceis, ficou na cruz, horas ali na cruz, e em momento algum se achou algo ruim que saiu da boca dele, né, dolo algum da boca dele, que eu li aqui para vocês, e ele foi tentado em todas as coisas e não pecou, ok? Bom, até a próxima aula então, meus amigos, um abraço a todos. Bom, estamos de volta, vamos para mais uma aula relacionada à Cristologia com o título A Expiação de Cristo. O que significa a palavra expiação? Então vamos lá. Expiação, entendendo esse termo. A ideia que está por trás da palavra expiação, né, é reconciliação com Deus, né? Ou seja, expiação está relacionado à reconciliação com Deus. Quem vai se reconciliar com Deus? Aí que é outra pergunta. Bom, então veja bem, quando Cristo veio ao mundo, e nós estudamos nas aulas anteriores, aqui mesmo em Cristologia, que Cristo ele se tornou humano. Quando ele veio ao mundo de forma humana, ele veio com um objetivo, que era de morrer na cruz. Por quê? Pelo fato que apenas uma pessoa sem pecado, uma pessoa que não conhecia pecado, podia eliminar o pecado de nós seres humanos. Então tinha que ser uma pessoa sem pecado. E a única forma disso ser possível foi através de Cristo na cruz, porque Cristo ele era o próprio Deus que se encarnou. Não existe outra possibilidade, tá? Nem antes, nem durante e nem depois. Então, aquele momento da história, um momento único na história da humanidade, um momento único do universo, em que Cristo se encarnou, morreu por nós. A sua morte serviu para reconciliar o homem com Deus, ou seja, nos tornar justos diante de Deus através da morte de Cristo. Essa morte de Cristo está relacionada com o tema de agora, a expiação. Então, o resultado da expiação é que o abismo entre Deus e a humanidade foi eliminado.
Portanto, a comunhão com Deus é restaurada porque aquilo que rompeu esse relacionamento foi removido. Ou seja, quando Adão e Eva não tinham pecado, existe essa reconciliação de Deus com o homem Adão e Eva sem pecado. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, de nossos primeiros pais, nós perdemos essa reconciliação com Deus. A única forma de um homem voltar a se tornar justo diante de Deus foi através de Cristo na cruz, morrendo por nós pecadores, tá? Então, Cristo, como o próprio Deus, não tinha como ser de outra forma, ele morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, a conclusão é o seguinte: o evento da expiação, como uma obra de Cristo, né? Particularmente a sua morte na cruz, torna possível o quê? A restauração da comunhão entre a humanidade e Deus. Então, o problema é que dentro desse assunto, nós temos dois pontos de vista muito controversos, muito debatidos dentro da teologia. É o assunto, eu acredito que seja o assunto mais debatido na história da igreja. Se você for pegar desde a época lá do século III para o século IV, em Santo Agostinho, né? Se você for pegar desde aquela época, até passando pelos escolásticos, pela Reforma, que foi muito debatido na Reforma esse tema, pelos puritanos, né? Enfim, século XX e agora o século XXI, esse é o tema mais discutido na história da igreja. Se você for pegar a Bíblia, para estudar a Bíblia, as doutrinas que nós adquirimos aqui da Bíblia, esse é o assunto mais debatido na história da igreja, eu não tenho dúvida disso. O que é? É a questão da expiação. Os arminianos defendem a expiação ilimitada, os calvinistas defendem a expiação limitada, certo? Geralmente os católicos, os ortodoxos, né, eles têm tendência a defender a visão arminiana. Já os de ideia reformada, presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente, os batistas mais tradicionais, defendem mais uma expiação limitada, calvinista, né? Então, a igreja metodista, por exemplo, é arminiana, as igrejas pentecostais é arminiano, a igreja anglicana, calvinista. Então, se você for pegar as principais religiões do mundo hoje, dentro do cristianismo, há uma divisão muito grande entre expiação limitada a favor da visão calvinista e a expiação ilimitada através da visão arminiana. Então vamos estudar o que significa expiação ilimitada primeiro. A expiação ilimitada fala o seguinte, que Cristo, quando ele veio ao mundo, se encarnou, né, e morreu na cruz, ele morreu por todos, ele morreu pela humanidade, ele morreu por todos, ele morreu por mim, por vocês que estão assistindo essa aula, ele morreu por toda a humanidade sem exceção. E aí, a visão arminiana vai pegar o seguinte texto para defender a sua tese. Eles vão pegar, por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, João Batista, né? E disse, eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, o que eles falam nesse texto? Eles falam o seguinte, os arminianos, é evidente que o texto não se refere aos eleitos, mas a toda a humanidade. Então eles falam que o termo mundo, dentro dessa passagem de João capítulo 1, versículo 29, está se referindo a todos. Outra passagem que os arminianos também usam, né, é essa daqui, ó. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, se referindo a Jesus, né? Jesus Cristo, homem, né? Jesus, por causa do sofrimento de sua morte na cruz, foi coroado de glória
e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, o que os arminianos falam nesse versículo? Eles falam o seguinte: fica claro nessa passagem que Cristo morreu por todos, e não somente pelos eleitos. O termo todo, em Hebreus capítulo 2, versículo 9, se refere à humanidade por completo. Então, para os arminianos, Jesus Cristo morreu na cruz por todos. É lógico que para a visão arminiana, nem todos vão ser salvos. Apesar de Cristo ter morrido por todos, nem todos vão ser salvos. Isso é a visão arminiana. Mas tem a visão calvinista, reformada, que é contra esse ponto de vista, porque eles falam que a expiação não é para todos, e sim para os eleitos, conhecido como expiação limitada apenas para um grupo de pessoas que são os eleitos, dentro da visão calvinista. Então o que acontece? Para os calvinistas, Cristo veio ao mundo, se encarnou, né? Estava lá na cruz, morreu. Aquele ato de Cristo na cruz foi apenas para os eleitos. Então ele não morreu pela humanidade como um todo, ele morreu só pelos eleitos. Então, o que acontece? Vamos pegar também algumas passagens da Bíblia em que os calvinistas defendem como a favor da expiação limitada, ou seja, Cristo morreu pelos eleitos. Então, por exemplo, eles pegam ali o texto aqui de João, capítulo 6, versículo 36 e 37, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que os calvinistas falam dessa explicação aqui? Eles falam o seguinte: nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, Cristo tem consciência de um grupo de pessoas, os eleitos, que o Pai deu a Ele. Cristo não morreu por aqueles que o Pai não deu. Cristo morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Então, essa é a explicação calvinista em relação a esse texto. Outra passagem, por exemplo, está lá em João, capítulo 17, versículo 9, que diz o seguinte: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, essa oração de Cristo, João capítulo 17, versículo 9, limita de forma definitiva ao dizer que não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, por aqueles que o Senhor Deus Pai deu a mim, o seu Filho. Então a questão que vem em mente é que, por que Cristo limitaria nessa oração? Então o que acontece? Quando os arminianos falam o termo mundo, olha só, eu vou ler aqui a passagem, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia, estou improvisando aqui, que isso não estava na improvisação, mas vou improvisar aqui, tá? João capítulo 3, versículo 16. Tanto os arminianos como os calvinistas vão em João capítulo 3, versículo 16. Olha só. João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte. Eu vou ler para vocês. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontece? Para os arminianos, esse texto fala de todos, porque todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então os arminianos falam o seguinte: todo aqui está se referindo à humanidade como um todo. Todos aqueles que adquirirem fé em Cristo vão ser salvos. Mas os calvinistas pegam o mesmo texto e falam o seguinte: o texto todo está a palavra todo aqui no texto não está no plural, está no singular.
Então, não está se referindo a todo de todos, e sim a muitos. O termo muitos não se refere a todos, se refere aos eleitos. Então, é como se fosse dessa forma. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo, no singular, para os calvinistas, todo aqui no singular, se refere não a todos, se refere a um grupo, se refere a muitos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe aqui uma diferença de interpretação entre os calvinistas e os arminianos. Obviamente, se você for entrar no grego, né, no termo grego, os calvinistas vão pegar a palavra todo em grego e vão falar que o todo ali em grego se refere muitos, ou seja, aos eleitos. E também os arminianos vão pegar a mesma palavra grega, todos em grego, e vão falar que esse grego, o tal do muitos ali se refere ao mundo, a todos, e não aos eleitos. E aí o que acontece? Aí nós temos a questão de Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. O texto diz o seguinte, Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Aqui está. Versículo 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que acontece? Os arminianos, por exemplo, vão pegar esse texto e vão falar o seguinte, que Deus está falando que todos aqueles, que nem, por exemplo, aqui no versículo, que todos aqueles que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, que Deus santificou, vão ser salvos, baseado na fé. Cristo morreu por todos na cruz, mas baseado na fé, eles tiveram chamado através da presciência de Deus. Então, os calvinistas eles vão pegar o texto aqui e vão interpretar desta forma. Os calvinistas vão pegar o mesmo texto e vão falar o seguinte, que o termo predestinação é aqueles que Deus chamou. Então, Deus aqui para os calvinistas não está se referindo a muitos, ao mundo como um todo. Está se referindo à predestinação dos eleitos. Então acontece, qualquer texto da Bíblia que entra nesse tema, vai ter a interpretação arminiana e vai ter a interpretação calvinista. Eu posso pegar aqui 30 textos da Bíblia. Os 30 textos vão ter interpretação arminiana e também vão ter interpretação calvinista, né? Então, resumindo, expiação limitada e ilimitada. Expiação ilimitada, Deus veio por todos, para que todos pudessem ser salvos, mas apenas aqueles que adquiriram fé foram salvos. E na visão calvinista, Deus veio apenas pelos eleitos. E esses eleitos são aqueles que vão ser regenerados, ter fé e ser salvos. Então, fica a pergunta no ar aí para vocês, em qual vocês acreditam ou não. Existem livros de teologia sistemática que defendem o arminianismo, existem livros de teologia sistemática que defendem o calvinismo. O meu livro de teologia sistemática, ele não defende nenhum ponto de vista, pelo contrário, ele cita os dois pontos de vista e eu não defendo nenhum e nem outro. Eu sou neutro na questão, não só nesse assunto, mas em todos os assuntos doutrinários. Eu sou neutro, não defendo nenhum. Eu tenho meu ponto de vista pessoal, mas eu procuro não defender nenhum nas aulas que eu ministro, tanto presencial como online, que eu estou ministrando agora para vocês, ok? Bom, até a próxima aula, um abraço a todos, valeu!